Logo, como eu falei aí, a questão de como usar autoridades, ela vai estar diretamente relacionada à estratégia argumentativa de citação direta. O que é uma citação direta? Ela é feita você colocando a frase, né, de acordo com o autor disse, entre aspas, no caso. Ela deve ser apresentada entre aspas. Por exemplo, Bauman fala sobre. Você pega uma frase completa de como Bauman falou. Ele fala que a sociedade ela é hipercapitalista, por exemplo. Pronto, e completa com o que ele falou. Como ele fala mesmo. Citação direta é justamente isso, eu colocar com as palavras do autor. Entre aspas, obviamente, e obrigatoriamente tem que ser com aspas, que é o que vai diferir, vai ser diferente da citação indireta. Eu não indico tanto você fazer citação indireta, mas se você, em determinado tema, tiver apenas como estratégia argumentativa uma citação direta, não vai ter problema algum se você fazer lá de como se você utilizar essa estratégia argumentativa de forma eficiente, de falar qual é a ideia do autor e mostrar a relação que ela tem com o tema e com o seu ponto de vista. Porque lembre-se, eu não posso só trazer a ideia de alguém. Se eu só fizer isso, meu texto é todo expositivo. E não é isso que a redação do Enem quer. Eu preciso pegar essa ideia do autor e apoiá-la ao meu ponto de vista, para casar esses argumentos e dizer para o corretor, olha, esse meu ponto de vista bate com a ideia de fulano, casou, tá legal, fechou. Então é isso, falar, entre aspas, a ideia do autor e citar de quem ela proferiu, de quem é aquela frase que foi abordada. O exemplo que eu vou mostrar aí de citação direta para vocês é da aluna Maria Eduarda Fionda, que ela tirou 1000 pontos na redação do Enem de 2018. Então, como foi que ela trouxe uma citação direta para casar com o recorte temático, né, com o tema e com o seu ponto de vista, utilizando de forma pertinente, legítima e produtiva na sua redação? Ela utilizou aí no parágrafo de desenvolvimento dela, é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Outro sim, o mau uso das novas tecnologias corrobora com a perpetuação dessa problemática. Tópico frasal aí, bem simples, mostrando qual é a tese que ela vai argumentar nesse parágrafo de desenvolvimento. Sob a ótica do teórico da comunicação Marshall, os homens, entre aspas, presta atenção, criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Ela colocou de acordo como ele fala, ela fez a citação direta, de acordo com as palavras do autor. Então, isso é uma citação direta. Falou como é que o autor aborda e diz de quem é aquela frase, de quem proferiu aquela frase. No caso aí, ela trouxe o teórico da comunicação. Olha como ela pegou uma autoridade que é legítima sobre o assunto. Porque se ele é teórico da comunicação, tem tudo a ver com a tecnologia. Quem estuda comunicação, quem pesquisa sobre comunicação, vai, obviamente, estar ligado e proferir palavras sobre o uso da tecnologia, o advento da tecnologia na sociedade. Então, ela trouxe aí uma autoridade legítima para o assunto. Aí agora ela vai o quê? Explicar essa citação que ela fez, porque, que nem eu disse, não pode apenas trazer a citação e não falar mais nada. Não, ela tem que casar com alguma coisa, ela tem que estar apoiada, ela tem que estar linkada com outro argumento, que é principalmente isso, a sua argumentatividade, o seu ponto de vista. Nessa perspectiva, é perceptível que o advento da internet, apesar de facilitar o acesso a informações, contribui com a diminuição do senso crítico acerca de conteúdo visualizado nas redes sociais. Veio aí o que? O ponto de vista dela, a crítica dela, entendeu? A explicação dela. O que é que a ideia do autor tem com o meu ponto de vista, com a minha tese que ela falou lá em cima, e com o recorte temático. Ela explicou aí com a sua argumentatividade, mostrando
o seu juízo de valor, a sua crítica sobre a percepção do teórico da comunicação, linkada com o recorte temático e com a sua tese. Aí ela fala mais. Isso ocorre principalmente por conta do bombardeamento constante de propagandas e notícias, muitas vezes sem a devida profundidade e sem o acompanhamento de análise da veracidade. Consequentemente, os internautas são cada vez menos estimulados a questionar o conteúdo recebido, culminando então em um ambiente favorável à manipulação dos comportamentos. Perfeito esse parágrafo dela aí, ela organizou as suas ideias, né? Ela progrediu textualmente, tematicamente sobre o assunto bem direitinho. Cada período está ligado, está encadeado com outro período, cada ideia bate com a outra ideia, utilizando aí de forma bastante produtiva, legítima e pertinente a estratégia argumentativa, a citação direta que ela trouxe para fundamentar o seu ponto de vista. Tá vendo aí? Ela só trouxe uma estratégia argumentativa, que foi a ideia do filósofo. E os demais argumentos que ela trouxe são pontos de vista, são a parte crítica, a argumentatividade dela. E é isso que eu faço e indico para vocês. Você não precisa encher seu parágrafo de áreas de conhecimento, de estratégias argumentativas. Não, você pode até dar uma pecada se você fizer isso, porque você vai estar tornando seu texto expositivo. Basta você trazer uma, como ela fez aí, que seja pertinente, legítima e produtiva, para casar direitinho com os seus argumentos que você trouxer para comprovar a sua tese.